Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel e vou falar sobre a Argentina. A Argentina passou por uma eleição legislativa agora neste último domingo, uma eleição cuja expectativa era muito ruim para o partido Libertad Avança, que é o partido do Javier Milei, o presidente, mas que acabou tendo um resultado muito bom para ele. Só para você entender como é que é a situação da Argentina, como é que estava a situação do Javier Milei na Argentina. Ele está fazendo reformas na economia para tentar salvar a situação do país. Situação que não é nada boa há muitos e muitos anos, com hiperinflação, com muita dificuldade para as pessoas, um empobrecimento muito grande das pessoas. E aí, o que é que ele tem feito? Qual é a ideia dele desde que ele assumiu há 1 ano e meio, 2 anos? Ele propôs o seguinte: é algo parecido com o que o Brasil fez na época do Plano Real. Mas o que é que ele faz? Ele faz um ajuste fiscal, então ele vai diminuindo os gastos públicos, ele reduz drasticamente, sensivelmente, os gastos públicos, ao mesmo tempo em que ele segura um pouco a valorização dos salários e das aposentadorias. O que é que ele quer com isso? É um controle inflacionário. Ele consegue controlar a inflação, fazendo com que ela deixe de competir, com que os salários, os rendimentos das pessoas deixem de competir com essa inflação. Porque fica o tempo todo, a inflação sobe, você tem que subir o salário para poder acompanhar, e aí a inflação sobe mais e você tem que aumentar o salário o tempo todo. Isso é o que os governos peronistas vinham fazendo ao longo dos anos e terminou numa tragédia econômica na Argentina. O problema é que não é fácil de você resolver isso. Não é fácil, porque no momento em que você começa a congelar salários, congelar aposentadorias, você tira poder de compra das pessoas. A inflação, por mais que tenha sido controlada, ela fica ainda maior do que a valorização dos salários. Então você acaba perdendo poder de compra, aquilo que você comprava hoje você não consegue comprar amanhã, e aí as pessoas ficam insatisfeitas. Politicamente é algo muito difícil de fazer. E ele já está há 2 anos tentando fazer isso e não consegue. E por que ele não consegue? Teve muitos avanços, claro. Conseguiu controlar, na macroeconomia ele conseguiu controlar a inflação, dar alguma estabilidade à inflação, mas as pessoas foram empobrecendo por conta disso, que era algo natural. Ele chegou a dizer em discurso, ele chegou a dizer durante a campanha e depois que assumiu como presidente, ele disse: olha, vai piorar muito antes da gente conseguir melhorar, mas precisa, é necessário. E é o que ele está fazendo. O problema é que as pessoas não têm muita paciência. E do outro lado, tudo que ele tenta fazer para acelerar esse processo é barrado pelo Congresso argentino. Vinha sendo barrado pelo Congresso argentino, porque ele tinha uma minoria, mas era uma minoria pequenininha. Era uma coisa ínfima, realmente, o apoio que ele tinha no Congresso. Então, essa eleição de meio de mandato era essencial para que o Milei conseguisse ter mais apoio dentro do Legislativo para poder conseguir implantar as reformas que ele vem implantando. O que era que acontecia antes? Por mais que ele conseguisse, mesmo driblando, ele conseguia driblar o Congresso, ele conseguia aplicar algumas medidas para conter a inflação e segurar os salários, o rendimento das pessoas, o Congresso, dominado pela oposição peronista, ligada aos últimos presidentes, Alberto Fernandes, Cristina Kirchner, esses deputados e senadores, eles aproveitavam para colocar projetos que eram aprovados, porque eles são maioria, eram aprovados e que acabavam aumentando os gastos do governo. É demagogia total, a verdade é essa. Os peronistas fazem muita demagogia e aproveitam para tentar aumentar os gastos do governo, fazer com que o Milei se atrapalhasse. Então eles passaram 2 anos tentando fazer isso e o Milei driblando, mas tinha muita dificuldade. Nessa eleição legislativa existia nas pesquisas uma expectativa de que o Milei não conseguisse o mínimo necessário para sobreviver. Qual era o mínimo necessário para sobreviver? Ele tinha que conseguir pelo menos 1/3 das cadeiras que estão em jogo. Por quê? A eleição era para renovar metade do Congresso, metade da Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado. Então, metade dos deputados e 1/3 do Senado. Ele precisava pelo menos de 1/3 desse número que estava em jogo.
um terço das cadeiras que estavam em disputa no Senado, um terço de um terço, né, no caso, e ele precisava de ao menos um terço da metade dos deputados. E ele conseguiu mais do que isso. O resultado da eleição, ele chegou a 40% dessas cadeiras, no geral, 40% dessas cadeiras. Venceu os peronistas nessas cadeiras que estavam em jogo e agora tem uma base mais forte. Agora você pode estar dizendo, então agora ele tem maioria no Congresso? Não, ele ainda não tem maioria no Congresso. O Milei ele vai ter cerca de 100 cadeiras das 250, pouco mais de 250 que tem da Câmara, por exemplo, 100 e poucas. Mas ele vai ter pelo menos um terço, mais de um terço das cadeiras. E o que é que isso significa na prática? Significa que quando os peronistas tentarem aprovar projetos que atrapalham os planos dele no governo, ele vai ter condições de barrar, ao menos barrar aquilo que for apresentado para atrapalhar os planos de reforma, porque era isso que vinha acontecendo. Todo plano que ele apresentava, os peronistas apresentavam um outro plano para fazer ele gastar dinheiro com a gestão e ia atrapalhando a reforma que ele tentava implantar. Ele conseguiu alguns bons resultados, mas teve muita dificuldade ainda nisso. Então agora o que muda é que ele não vai conseguir ter maioria, mas ele consegue, ao menos tendo um terço, ele consegue ao menos barrar as propostas mais absurdas dos peronistas e que são feitas simplesmente para atrapalhar o governo do Milei. Uma grande vitória para o Javier Milei e é algo que agora sim não apenas deixa ele vivo para a eleição de 2027, porque ele vai tentar a reeleição em 2027, não apenas deixa ele vivo, como pode fazer com que ele se torne de novo o favorito para a reeleição em 2027, isso porque agora ele vai conseguir implantar as reformas que ele vinha tentando implantar. Se vão dar certo, aí já é outra história, depende de conjuntura econômica, é outra história. Mas agora ele vai ter condições de implantar a política econômica que ele tanto queria e que deu alguns exemplos, algumas mostras de que pode ser satisfatória, pode ser boa para a Argentina. E por que a Argentina é tão importante, e inclusive para Pernambuco? Você sabia? A Argentina é muito importante para Pernambuco. Hoje, na pauta de exportações, a liderança da pauta de exportações de Pernambuco é para a Argentina. Pernambuco exporta muito para o país argentino e quanto melhor estiver a economia deles, melhor para Pernambuco também. Um grande abraço, JC para ouvir análise toda de segunda a sexta-feira. Você acompanha com a gente aqui no Spotify do JC. Grande abraço para você e até amanhã. Tchau, tchau.